Vem comigo que nessa aula eu vou te mostrar como você pode fazer um projeto de hidráulica para arquitetura no ArchiCAD com tudo que você vai precisar. E olha, se você não me conhece, eu me chamo Matheus Leone, eu sou sócio e instrutor da Curva, que é uma escola de tecnologia e arquitetura focada em te fazer ser muito mais produtivo e ter muito mais destaque profissional por meio das ferramentas corretas de trabalho. Vamos lá. Primeira coisa, o ArchiCAD ele é uma solução bem completa que consegue fazer toda a parte de engenharia MAP, ou seja, a parte de tubulações que está dentro da parede. Seja para os seus projetos de ar-condicionado, de hidráulica, de elétrica e tudo mais. Isso não é um tópico que eu vou entrar nesse vídeo, é um assunto que eu estou preparando para um outro vídeo aqui no canal. Inclusive, se você quer receber quando esse vídeo acontecer, é só você não só apertar no botão de gostei, mas também se inscrever para receber todas essas atualizações. Mas aqui eu vou focar na parte de arquitetura, ou seja, na simbologia que vai ficar na parte de fora das paredes. E também nos acabamentos de registro e tudo mais. Agora, tem uma coisa muito importante que você precisa entender para conseguir fazer isso. Por mais que o ArchiCAD permita que a gente faça desenhos de simbologia 2D no estilo AutoCAD, simplesmente pegando as ferramentas de trama, de linha, de círculo, de texto e desenhando a simbologia que a gente quer e até mesmo talvez criando um objeto 2D que tem aquilo ali, isso não é um fluxo BIM ideal. E isso pode gerar vários problemas. Por quê? O seu 2D e o seu 3D vão estar completamente desassociados, fazendo com que qualquer alteração no seu projeto tenha que ser feita e refeita no 3D, no corte, no 2D, e isso gera muito retrabalho e não é um fluxo correto aqui. O ideal é que a gente tivesse um objeto que tem tanto a representação simbólica 2D, quanto também a representação 3D, tudo integrado em um único ambiente, e você podendo escolher se aquele é um ponto de água fria, de água quente, de gás, de esgoto ou qualquer coisa do tipo. O problema é que o ArchiCAD não oferece uma solução como essa, mas como eu percebi que isso era uma necessidade minha, dos meus alunos e das dezenas de escritórios onde eu já trabalhei, eu fiz o seguinte, eu programei esse objeto para ter todas essas definições que a gente precisa, essa conexão do 2D e do 3D. Esse é um objeto que a gente vende aqui na Curva junto com o nosso objeto de elétrica, que tem muito mais personalização em relação a um objeto de elétrica padrão do ArchiCAD. Inclusive eu vou deixar um card aqui, caso você queira ver como esse objeto funciona. Então, se você tiver interesse em adquirir esse objeto, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Ele é vendido num pacote que tem esses dois objetos que eu te falei agora, o de elétrica e o de hidráulica. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode usar esse objeto para fazer os seus projetos com a maior facilidade do mundo, seguindo o fluxo desenvolvido aqui pela Curva e que já faz parte do trabalho de dezenas de escritórios e centenas de alunos pelo país. Bom, eu já estou com um projeto aqui aberto no ArchiCAD, inclusive não é qualquer projeto, estou aqui com uma casa de vidro da Lina Bobardi, que a gente vai utilizar como exemplo, e eu estou aqui já numa planta de hidráulica, tenho alguns pontos modelados, e aqui eu quero mostrar para vocês duas situações que esse objeto vai atender e que a gente precisa representar em um projeto de hidráulica. A primeira é a situação que a gente tem, por exemplo, aqui em uma pia de banheiro, em que eu tenho que ter a simbologia aqui de um ponto de água fria, por exemplo, que vai aparecer em planta com essa simbologia, igual a gente está vendo aqui. E no meu 3D ou no meu corte, ele também vai aparecer com uma representação simbólica, que pode ser um X, pode ser um símbolo de mais, um alvo, alguma coisa, para justamente indicar que ali vai estar saindo uma tubulação. Então eu não tenho ali nenhum acabamento, nada, nenhum registro, eu tenho só realmente a saída de tubulação, onde vai entrar o tubo de água fria ou de água quente, do que seja, da minha torneira ou do meu misturador. E eu tenho uma segunda situação, que é, por exemplo, o que acontece tanto em registros quanto em chuveiros, em que eu tenho, saindo da parede, não uma tubulação somente, mas eu tenho também um acabamento de registro. Então aqui eu teria que ter um ponto de água fria e depois um outro ponto de água quente aqui do lado, e eu tenho essa simbologia em planta, e quando eu vou na minha vista, ou quando eu vou no meu 3D, o que eu tenho que ver, na verdade, também é um acabamento de registro em 3D modelado. E é justamente isso que esse objeto da Curva é capaz de fazer, essas duas situações diferentes. Então, se eu pegar o objeto e entrar no Ctrl+T, essa daqui é a interface dele. E a gente pode ver que ela é bem simples e ela tem aqui as configurações do que a gente precisa. A primeira configuração de ponto é justamente a possibilidade de configurar qual que é esse meu ponto. Ele pode ser de água fria, ele pode ser um ponto de água quente, ele pode ser um ponto de registro frio, registro quente, pode ser um ponto de gás, de esgoto ou até mesmo um ponto personalizado para suprir alguma necessidade que você tenha. E a gente consegue aqui, por exemplo, botar aqui o texto para ser o que eu quiser nesse ponto personalizado. Eu vou usar aqui o de água fria como exemplo. E além disso, eu também tenho como configurar a sua simbologia no 3D. Então, se eu acessar a visualização 3D, agora eu estou vendo essa opção simbólica, que atende aquela primeira opção que eu mostrei para vocês.
Mas ele também tem algumas opções de acabamento em 3D. Então eu tenho essas duas opções de simbologia e também tenho a possibilidade de ter aqui um acabamento de registro direto no meu 3D, ou até mesmo ter aqui um elemento vazio, ou seja, ele não vai existir no 3D, vai existir somente no 2D. Então assim ele consegue atender praticamente todas as necessidades que a gente tiver. Então vamos começar aqui usando essa opção simbólica e eu vou posicionar esse ponto aqui e eu vou deixá-lo aqui centralizado nessa minha torneira, exatamente aqui na minha parede. Então vou colocá-lo aqui. E agora que eu fiz isso, eu posso até mesmo passar um corte para a gente visualizar o que está acontecendo aqui na parede. Deixa eu apagar esse armário aqui temporariamente. E olha só, eu consigo ver que aqui eu tenho justamente no meu corte a simbologia desse meu elemento. Ele inclusive já tem um ponto central aqui, para caso eu queira fazer a cotagem desse elemento para identificar a altura dele, eu consiga fazer isso facilmente aqui. A outra opção de simbologia que eu tenho é a opção de X, então ele tem aqui uma simbologia um pouquinho mais simplificada que mostra essa opção de X. A outra forma que eu tenho de representar para essa segunda situação é quando ele acontece em um misturador, por exemplo, de chuveiro. Então eu posso pegar aqui esse elemento, eu vou trazê-lo para cá, vou fazer aqui, vou jogar ele aqui 10 centímetros para o lado, fazer uma cópia 20 centímetros para cá, e esse daqui eu já posso trocar para ser justamente o meu ponto de água quente. Então agora eu tenho um ponto de água quente e de água fria. Se eu voltar no meu corte agora, eu posso aumentá-lo aqui um pouco, o que eu vou ver, na verdade, é ainda essa opção simbólica, que não é exatamente mais o que eu preciso para essa situação. O que eu preciso para cá talvez seja um misturador que vai estar a 1 metro de altura, provavelmente. E em vez de ter essa carinha simbólica, ele vai ter uma representação de 3D. Então aqui no caso eu vou botar um acabamento 2. Quando eu coloco isso, eu já vejo ele na minha vista com essa representação de acabamento de registro. E se eu acessar o 3D dessa região do meu projeto, o que eu vou ver é justamente isso. Eu tenho aqui o meu acabamento de registro modelado exatamente como eu quero. Ah, Matheus, mas é porque eu quero usar um acabamento de registro específico. Por exemplo, se você tem o nosso pacote com mais de 1000 objetos, que inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, você tem acesso a praticamente todas as linhas de louças e metais de fornecedores como a Deca, a Docol e outros. Então, caso você queira usar um desses objetos de uma linha específica, não tem problema. A gente pode simplesmente pegar aqui esse objeto e deixá-lo vazio no 3D, então ele vai ter só a simbologia em planta, e aqui no 3D eu posso colocar aquele objeto específico do fornecedor que eu quero. Eu tenho as duas opções. Agora, além disso tudo que eu te mostrei, a gente ainda consegue personalizar bastante coisa em relação a esse objeto. Ele tem um ponto móvel, então eu consigo facilmente movimentar esse ponto daqui para, por exemplo, em alguma situação que eu tenha 2 pontos, por exemplo aqui, em que eu tenho um esgoto e o ponto de água fria na mesma situação, eu consigo deslocar esse esgoto daqui para cá, para que ele não fique se sobrepondo. Assim eu tenho um controle um pouco maior da minha planta. Além disso daqui, eu ainda consigo configurar bastante coisa em relação à representação gráfica desses objetos. Se eu avançar aqui nas configurações, eu consigo mudar diversas coisas, como qual que é o tamanho da bolinha do meu desenho. Ela pode ficar maior ou até mesmo bem menor se eu quiser, mas nesse caso eu vou deixá-la com um tamanho normal. Eu consigo configurar o acabamento do 3D desse meu material aqui do acabamento. Eu também consigo configurar o texto, então se o texto vai estar sempre legível ou não, se vai estar exibindo a altura desse meu ponto ou não, se eu posso movimentar essa altura na planta, então se eu exibir essa altura e deixar essa altura móvel, eu consigo colocar aqui a altura do lado do objeto de novo para ter um controle maior sobre a minha representação. Além disso, também tenho configurações para colocar um prefixo ou um sufixo nessa minha altura. Então se eu quiser colocar aqui H igual e botar aqui um M de metros, eu consigo personalizar esse texto, assim como configurar qual que é o tamanho dessa fonte e também o que está escrito em cada situação. Por exemplo, aqui no caso, para o ponto de água quente, está escrito AQ, mas poderia estar simplesmente a letra Q, ou talvez um H de hidráulica. Enfim, você tem total controle sobre essa simbologia, não só em relação a essa parte textual, mas também em relação às cores e às canetas que vai acontecer em cada situação. Então aqui para o ponto de água quente está usando a caneta vermelha, mas se eu quiser botar aqui, por exemplo, uma caneta verde, ele vai ficar verde. Ele vai ficar exatamente com a cor que eu determinar. Então, bom, com esse objeto você vai conseguir representar
qualquer coisa de projetos de hidráulica que você precisar para uma situação de arquitetura, ou seja, para tudo isso que está fora da parede, sem envolver a tubulação, que pode ser feita à parte por você usando um sistema MAP no ArchiCAD. E novamente, se você tiver interesse em comprar esse pacote, é só você acessar o link que está aqui embaixo, você consegue adquiri-lo junto com o nosso objeto de elétrica, que também é exclusivo da Curva. É só você tocar aqui embaixo e já garantir o seu.